Olá, aqui é Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país nesta terça-feira, dia 11. Antes de ouvir as informações mais importantes de hoje, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. A última fake news que está circulando na internet é sobre um microchip de controle que seria aplicado com a vacina da Covid-19. A edição do Fato ou Boato de hoje explica por que o assunto é falso. Ouça com Daniel Fagundes. O mundo inteiro torce e aguarda pelo lançamento de uma vacina contra o novo coronavírus. Bom, isso é o que talvez você, assim como eu, pensa, mas tem gente que está criando mentiras e teorias da conspiração sobre as vacinas, principalmente as chinesas. A mais recente, que ganhou muitos compartilhamentos nas redes sociais na última semana, garante que vacinas contra a Covid-19 contêm microchips que recebem sinais 5G e permitem o controle externo do corpo humano. Mas a, entre aspas, informação é falsa. Não é possível controlar seres humanos através de microchips usando a tecnologia 5G. Tecnicamente até é possível inserir um chip no corpo humano com uma injeção, mas as tecnologias usadas atualmente, apesar de permitirem que esses chips recebam informações, não operam com tecnologia 5G e não contêm ou alteram de forma deliberada o material genético de uma pessoa. Há mais de uma vacina chinesa na terceira fase de testes, desenvolvidas com diferentes tecnologias. Uma delas, a Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, está sendo testada no Brasil. A partir do próximo sábado, agentes públicos estão proibidos de realizar algumas funções. É a regra de conduta vedada que entra em vigor 3 meses antes das eleições municipais. Quem traz os detalhes é Jalila Árabe. A partir do dia 15 de agosto, agentes públicos de todo o país vão estar proibidos de praticar diversas condutas devido às eleições municipais, marcadas para o dia 15 de novembro. O prazo de 3 meses que antecede o primeiro turno está de acordo com a legislação eleitoral e visa dar mais condições iguais de oportunidades entre os candidatos na disputa. A regra está prevista na Lei das Eleições e tem como objetivo evitar o uso de cargos e funções públicas em benefício de determinadas candidaturas e partidos. Entre as condutas vedadas aos candidatos estão a de nomear, contratar, admitir ou demitir sem justa causa servidor público municipal. Também fica proibido remover, transferir ou exonerar esses servidores do município até a posse de quem for eleito. Outra proibição imposta pela lei é a de fazer transferências voluntárias de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios. A exceção neste caso cabe somente nos casos de verbas destinadas a cumprir obrigação prévia para a execução de obra ou serviço em andamento, com cronograma já fixado, e as utilizadas para atender emergência e calamidade pública. Ainda de acordo com a legislação, publicidade institucional dos atos praticados por agentes públicos também fica suspensa, bem como programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou de entidades da administração indireta, salvo em situação de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Os agentes públicos também não podem fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito. A exceção é se o pronunciamento se tratar de matéria urgente, relevante e que esteja relacionada às funções de governo, já que o Brasil está enfrentando uma pandemia. A pandemia tem afetado o bolso do brasileiro. Segundo uma pesquisa do IPEA, 4,5 milhões de lares no país vivem apenas com o auxílio emergencial. Reportagem Paulo Oliveira. Estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA constatou que a pandemia do novo coronavírus tem prejudicado a renda efetiva dos trabalhadores brasileiros e que o auxílio emergencial é o único rendimento em 4,5 milhões de domicílios no país. O levantamento utilizou dados de junho da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD Covid-19, feita pelo IBGE, que tem entre os seus objetivos mensurar os impactos do novo coronavírus no mercado de trabalho. Segundo o IPEA, em junho os rendimentos médios habitualmente recebidos foram de R$ 2.332. Em contrapartida, os rendimentos médios efetivamente recebidos foram de R$ 1.939, o que corresponde a 83% dos salários habituais.
Para efeitos de comparação, o estudo cita dados da PNAD contínua dos trimestres que engloba os meses de maio, junho e julho entre 2012 e 2019, período em que a renda média efetiva foi somente 0,03% maior que a renda média habitual. Sandro Sachet, economista do IPEA e autor do estudo, alega que, com exceção do mês de dezembro, em que há muitas contratações temporárias por conta do Natal, a diferença entre as rendas médias efetiva e habitual é muito pequena. Segundo ele, o estudo conseguiu atestar os efeitos da pandemia nos salários dos trabalhadores brasileiros. A renda efetiva é sempre muito parecida com a habitual. Pega todos os históricos da PNAD contínua do IBGE, você vê que, em média, não há diferença entre o efetivo e o habitual das pessoas de casa. Por isso que a gente consegue afirmar que essa diferença que a gente está observando nessa pesquisa da PNAD Covid reflete o impacto da pandemia. A pesquisa do IPEA também aponta que o auxílio emergencial do governo federal foi a única fonte de renda em 4,5 milhões de domicílios brasileiros, o que corresponde a 6,6% do total. Segundo o levantamento, entre maio e junho, o número de residências que dependem exclusivamente do benefício aumentou em 1 milhão. O barbeiro José Martins, morador de Fortaleza, capital do Ceará, viu a sua renda despencar por conta das medidas de isolamento, que fez com que ele fechasse temporariamente o pequeno negócio. Segundo ele, o auxílio emergencial serviu para o pagamento de contas básicas, entre elas o aluguel, mas ainda foi insuficiente para que ele mantivesse o padrão de vida de antes da pandemia. Não tinha nenhum plano B porque esse é meu trabalho e essa é minha profissão. Eu acreditava que isso ia voltar rápido, mas acabou que a gente ainda está se recuperando dessa pandemia. Em outro estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, também baseado em dados do IBGE, concluiu que o auxílio emergencial fez com que o número de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza caísse de 4,2% para 3,3% entre maio e junho deste ano. Nas regiões Norte e Nordeste, de acordo com o levantamento, a renda aumentou aproximadamente 11,7%. Segundo o governo federal, quase 70 milhões de brasileiros foram considerados elegíveis para receber o auxílio emergencial. Até o momento, os investimentos com benefício ultrapassam 141 bilhões de reais. O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã. Até mais!